Vai chorar, hein? Eu queria ser igual o Jairinho, mas eu não, Mas é igual não o pastor. garanto. Mas é Sou igual igual o pastor. Eu e o pastor, a gente compete. Eu trouxe a Bíblia aqui, mas eu não vou pregar, tá, irmãos? Eu fiz uma colinha aqui para tentar não chorar, mas eu já estou chorando desde o começo do culto. Porque a música A Deus Damos Glória, eu lembro de quando as meninas eram nenéns e era uma das canções que a minha avó balançava minhas filhas para fazer elas dormirem. Então já fracassei no não chorar. Eu pedi para o pastor que eu queria cantar no dia do meu aniversário, que é hoje. E é um privilégio fazer aniversário no domingo, porque é uma das coisas que eu mais amo, é estar na casa de Deus adorando Ele. É uma coisa que eu aprendi desde o ventre da minha mãe. E eu amo. E quando teve uma vez que meu aniversário caiu na Páscoa. E foi uma alegria dobrada. Porque mesmo que as pessoas não se lembrassem do meu aniversário no dia, eu via as pessoas comemorando a Páscoa, né? A ressurreição do nosso Jesus. Então eu vou começar a seguir a minha colinha aqui, para não falar muito. A paz, irmãos. Fiz uma colinha para não falar demais e tentar não chorar, já falei. A minha vida é um milagre. E eu quero dividir alguns milagres que eu tenho vivido até aqui. Quando nasci, minha mãe sofreu no parto. E se não fosse Deus, eu e minha mãe tinham falecido. E aí eu não tinha conhecido meus pais. Mais tarde, meu irmão, a minha família e mais tarde minha irmã. O tempo passou e dentro desse tempo eu já comentei com os irmãos. Eu frequentava a igreja do Bonança quando era criança e a Lucília era a minha professora de escola dominical, a tia Lu. E uma vez ela deu uma aula e que ela detalhou o Salmo 121. Eu vou citar 2 versículos, os primeiros. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E durante esse período teve a separação dos meus pais. E teve uma época que a minha mãe sumiu e meu pai foi meu pai e minha mãe. E mais tarde eu morei um pouco com a minha avó materna. E depois com minha avó paterna. E aprendi muito, fui muito amada. Quem tem vó sabe o quanto que é maravilhoso ter vó. E em 2008 eu tive as meninas, eu vou pular, porque senão vai ficar muito grande. E aí aconteceu mais um milagre. Eu tive as meninas e depois que elas nasceram, eu passei muito mal. E eu só lembro que um dos enfermeiros pulou em cima de mim para fazer a ressuscitação e depois eu apaguei. E se não fosse Deus, as minhas filhas tinham ficado órfãs de mãe. Mais um milagre. Depois disso tudo, até os dias de hoje, eu tive vivência de perto com pessoas que eu amava demais. Sofri com suicídio e eu não pude fazer nada. Tive bem próximo a convivência com pedofilia, gente. E foi muito dolorido. Mas Deus estava cuidando de tudo. E recente, vamos falar de 2 anos para cá, quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha um dos meus dentes era torto, né? E eu já estava acostumada, já era normal. E eu ficava muito incomodada com aquilo. Quem me tem nas redes sociais sabe que bem há pouco tempo eu tiro foto sorrindo. Porque era sempre bico, boca fechada, né? E agora eu posso sorrir. Só que antes disso, Deus me deu uma prova. Eu tive a notícia, eu estava pensando em colocar o aparelho de novo, fiz todos os exames. E na hora de colocar o aparelho, que eu fui para a médica falou assim, Day, é o seguinte,
Eu não sei nem por que você fez toda a documentação. Porque você não pode colocar aparelho. De duas umas, ou você arranca 10 dentes, ou você espera cair. E isso, irmãos, para nossa vida, a aparência, ainda mais no rosto, é dolorido demais ouvir isso. E aí eu tinha que tomar decisão, o que eu queria fazer. E como Deus sempre está no controle de tudo, o meu dente não começou a cair, ele começou a esfarelar. E foi bem na época que a gente estava parando de usar máscara. Muitas vezes eu vinha até cantar de máscara, né? Não era por medo do Covid, era por causa da aparência dos dentes mesmo que estava. E não era o dente torto que estava quebrando, eram os outros. E aí eu tive que tomar a decisão. Eu falei assim, pai, como é que eu vou fazer? Aí conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, Daia, mas se você tirar seus dentes, você vai perder a sua personalidade, vai perder você. Não vai ser você. Irmãos, a nossa aparência não somos nós. É o que vem de dentro que é mais importante. E às vezes as palavras machucam. E eu fiquei na dúvida, até que eu falei assim, eu vou. E eu, a doida, fui no dentista, arrancava 3, 4. Teve uma vez que eu arranquei 5 dentes de uma vez, porque eu queria passar de uma vez. E foi terrível. Foi terrível olhar no espelho, foi terrível olhar para o meu marido. Mas eu aprendi que... Tem um outro versículo que eu quero compartilhar, mas eu vou segurar um pouquinho. Eu aprendi que a gente tem que confiar em Deus em tudo. Eu ganhei minha prótese, eu não paguei minha prótese. Eu ganhei e foi cuidar de Deus, porque não tinha condições. E agora, no final da pandemia, eu perdi minha mãe, não foi pela pandemia. E foi muito dolorido também, porque quando realmente eu estava próxima da minha mãe novamente, como mãe e filha, por ela ter se afastado, Deus levou minha mãe dormindo. E foi muito dolorido estar longe dela, porque ela estava morando em outro estado. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Nessa época eu fui convidada para voltar para o louvor. Eu sempre fiz parte do louvor no Bonança, no Helena, mas no Pira não. E eu fui convidada para voltar para o louvor, depois o coral, depois para dar aula para as crianças. E eu vou ler o versículo que, na verdade, eu relembrei ele numa música que a Lili me mandou. E na parte da ministração, a moça que canta fala desse versículo. E eu achei fenomenal esse versículo, relembrar dele. Está lá em Coríntios 12, 9 e 10. Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então Jesus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porquanto sou fraco, é que sou forte. Irmãos, pela minha força eu não estaria aqui. O Rodrigo já pediu para eu vir no podcast. E eu falei assim, Rod, segura mais um tempo. Mas teve uns meses atrás, a Deise falou assim para mim, assim, Daia, eu vou te entregar uma palavra que Deus mandou. Deus vai te usar e quando você abrir sua boca, você não vai ter vergonha. Foi algo meio assim, foi o jeito que eu entendi desse jeito. E aí, quando eu vi a oportunidade do meu aniversário cair no domingo, eu não posso me calar, irmãos. Deus é tremendo. E hoje no grupo, a maioria falou parabéns, Dai. A intimidade de irmãos, isso mexeu demais comigo. E eu queria demonstrar a minha gratidão a Deus cantando esse louvor. A Thaís vai me ajudar. E eu quero que, com isso tudo que eu falei, eu não sei qual é o problema de vocês, se vocês têm problema, eu acredito que sim, porque o humano tem problema. Mas confie em Deus. O resto vai ser acrescentado, busca Ele. A graça dEle nos basta e é suficiente.
mas tenho esperança. Cansada, mas eu me levanto. A dor não vai tirar a paz. Não vou deixar ninguém me abater. Não vou parar, nunca desistir, nunca olhar atrás. Eu vou chegar, estou em pé, vou continuar. Tenho alguém por mim que é fiel a mim. Mesma batida, mas não destruída. Sozinha, mas acho coragem para vencer o mal contra mim. Não vou pensar na dor ou desistir. Não vou parar, nunca desistir, nunca olhar atrás. Eu vou chegar, estou em pé, vou continuar. Tenho alguém por mim que é fiel a mim, acima dos problemas, mais que os meus olhos podem ver. Eu sei que o meu Deus pode me fortalecer, fortalecer. Não vou parar, nunca desistir, nunca olhar atrás. Eu vou chegar, estou em pé, vou continuar. Tenho alguém por mim que é fiel. Tenho alguém por mim que é fiel. Tenho alguém por mim que é fiel a nós.